Akutsu, um ser proveniente de um orbe remoto, sentia-se imerso em um vasto desnorteio e um isolamento pungente subsequente ao seu Subic. Em seguida, o mentor de crânio brilhante adentra e introduz Akutsu, cuja fisionomia evoca a de um campeão um pouco desarrumado, qual... O mestre, esperando que Akutsu percebesse o ponto crucial, sentiu-se profundamente desapontado pela desconsideração que notou e o fez retornar ao seu lugar. Em seguida, ele dedica boa parte do seu tempo imaginando um futuro maravilhoso ao lado dela. No entanto, no exato momento de questionar onde a encontraria, Akutsu é direcionado ao corredor e a união é a opção deles. Porém, seus pensamentos se fixam apenas em criar pratos apetitosos ao lado de Lily. Após Akutsu observa uma pequena imperfeição no traje que ela usava, mas ao indagar, Lily assegura que não há nada de preocupante e o convida para uma xícara de... No entanto, antes de ser alcançada, Akutsu imobiliza o veículo por meio de suas habilidades e Lily percebe traços enigmáticos em sua fisionomia. À medida que... Ele esclarece que sua vinda ao plano terrestre visa localizar uma personalidade inspiradora para o território das sombras, que se encontra em um grande desafio contra os celestiais. Há uma grande necessidade. De súbito, laços de energia mística o envolveram, confinando-o ao chão. Lily o advertiu, classificando-o como imprudente por se... Ao ouvir isso, Akutsu promete fazê-la pagar por humilhar demônios e quebrar as correntes, atacando. Lily admite que ele é forte, mas o prende de novo, dificultando a fuga. Após invocar uma foice, ela exige saber os planos do inferno, mas Akutsu se recusa a dizer uma palavra, então ela decide acabar com ele. Mas ao aceitar seu destino, Lily para e oferece libertá-lo se ele virar seu escravo e a ajudar em um objetivo misterioso. Ela já preparou uma coleira especial, mas Akutsu recusa e revida. Lily o imobiliza sentando em seu pica-pau e coloca a coleira antes de brincar com um rojão, enquanto Akutsu fica lá, traumatizado. Minutos depois, ele se levanta e pergunta o que ela quer. Lily diz que ele tem que ajudá-la a atacar demônios. Akutsu recusa, e Lily se surpreende, achando que demônios se odiavam. Após dizer que eles têm boas relações, Akutsu pede para ela exorcizá-lo, pois não vai trair seus colegas demônios. Mas ao tentar arrancar a coleira, ele cai. Lily explica que a coleira esgota a força do demônio e lhe dá controle total sobre o corpo dele. O braço de Akutsu se move sozinho, e antes que ele reaja, Lily o transforma num simp, sem vergonha, disposto a fazer tudo. Quando ela reclama de sede, ele corre para pegar bebidas, e ao voltar, as joga de seus abdominais, dizendo que precisavam de calor. Lily se irrita e joga tudo nele antes de fazê-lo pegar um trono. Ela decide recompensar sua obediência com um desejo, mas em vez de algo indecente, Akutsu se ajoelha e implora para ela esmagar seus coques masculinos com os sapatos. Enquanto Akutsu tenta desesperadamente retomar o controle, Lily percebe que foi longe demais. Então, um policial aparece para prendê-los, e ambos correm, achando um beco escuro para se esconder. Lily pergunta a Akutsu se ele reconsiderou a ordem, mas ele ainda não quer ajudá-la a atacar demônios. Ela explica que ele não tem escolha, mas quando ele pede para ela exorcizá-lo de novo, ela recusa. Ela até se oferece para recompensá-lo com abraços depois de algumas missões, mas a estranha excitação nos olhos de Akutsu a faz mudar de ideia. Depois de pensar um pouco, Akutsu diz que só será capaz de dizer a ela se um demônio estiver por perto, porque eles podem sentir um ao outro. Lily concorda e promete transformá-lo em um cidadão modelo quando ela terminar de usá-lo. Akutsu tenta discutir novamente, mas o policial aparece novamente, então eles fogem. Vários minutos depois, Akutsu volta para casa e cai em sua cama, reclamando da coleira de escrava de Lily. Porém, depois de alcançá-lo, ele fica surpreso ao ver que ele sumiu. Mas então, Lily manda uma mensagem para ele, explicando que agora está em seu corpo para garantir que ele não consiga se livrar dele. Como se isso não bastasse, deixou para trás uma tatuagem de aparência estúpida, que arrasa Akutsu porque ele planejava flexionar seu abdômen para os malfeitores durante todo o verão. Enquanto ele continua tendo um episódio mental, Lily se reporta ao seu superior e decide usar Akutsu até que o céu a reconheça novamente. Um tempo atrás, Akutsu foi convocado por sua superiora, Liz, que explicou que embora os anjos estivessem ativamente travando uma guerra contra os demônios, seu povo estava apenas vivendo casualmente suas vidas como se isso não significasse nada. Foi por isso que eles precisavam de uma pessoa carismática para irritar os demônios para que pudessem revidar. Depois que Liz publicou postagens nas redes sociais, onde anjos humilhavam os demônios que capturaram, Akutsu ficou obcecado em ter sucesso em sua missão. De volta ao presente, ainda é tarde da noite, e Akutsu acabou de terminar a limpeza. Mas enquanto pensa em uma maneira de impedir Lily, ele vê um show romântico e bola o plano perfeito.
No dia seguinte, na escola, Yuya e Kansaku estão conversando no corredor quando ele faz uma entrada dramática, parecendo o cara com quem sua garota sonha à noite. Surpresos, eles perguntam como ele ficou tão quente, e Akutsu afirma que decidiu mudar um pouco as coisas. Só então eles dizem a ele que Lily acabou de entrar, então Akutsu se tranca porque ele passou a noite inteira aperfeiçoando sua aparência só para poder fazê-la se apaixonar por ele. Depois de respirar rapidamente, ele se vira para dizer oi e fica surpreso com a beleza dela, porque Lily aparentemente tinha o mesmo plano. Ontem à noite, ela também viu o show e decidiu se transformar em uma vilã ainda mais gostosa só pra deixar Akutsu obcecado. No entanto, depois que ele casualmente diz oi, o coração de Lily palpita, pois ela nunca esperou que ele tivesse uma boa aparência. Só então, os dois começam a suspeitar um do outro, mas finalmente decidem continuar até que um deles desista. Minutos depois, na aula, Akutsu deixa cair a borracha na esperança de derreter o cérebro de Lily com seu toque, mas quando ela responde com um sorriso fofo e confuso, ele pega o primeiro ele. No entanto, enquanto ela comemora, ele pega algo do cabelo dela com ris suficiente para fazer jorrar a fonte de água. Lily desiste imediatamente, mas algumas horas depois, o professor diz a ela para levar algumas anotações para o escritório dele. Ela aproveita para perguntar a Akutsu com uma expressão fofa, que quase o nocauteia. No entanto, Akutsu responde revelando suas armas e carregando todas as notas, o que faz com que a armadura da trama de Lily encharque. À medida que o dia avança, eles continuam a batalha de flertes até que Lily dá um passo ousado ao tropeçar e cair direto no brilho de Akutsu. Isso desiste completamente do aspirante a jogador, mas o professor finalmente percebe e manda os dois para fora da aula. Mais tarde naquele dia, Lily fica chateada porque estava esperando por Akutsu. Então, quando alguém bate em seu ombro, ela enlouquece antes de perceber que são apenas dois idiotas inúteis. Quando eles convidam Lily para sair, ela diz de maneira fofa que está esperando por um amigo, mas eles continuam insistindo até que Akutsu aparece e usa seu charme de menino, enquanto lhes conta como as meninas são frágeis. Enquanto o idiota continua latindo, Lily agarra uma estátua e quebra seu crânio, o que assusta os arrepios. Ao segui-la, Akutsu percebe que ela realmente veio preparada para uma caça ao demônio, e quando ele pergunta o porquê, ela explica que é a primeira vez que sai com alguém. Ele percebe que o peso dela está estranho, como se estivesse mais leve do que deveria, o que o deixa desconfiado. Mesmo assim, Akutsu continua falando normalmente, até que Lily se irrita e o ameaça. Se ele não colaborar, vai usar a coleira para fazê-lo passar por uma situação extremamente constrangedora na frente de toda a escola. Revoltada, ela vai embora, enquanto Akutsu nem percebe os alunos ao redor gravando o momento. Ele está ocupado tentando encontrar uma forma de ajudá-la sem ir contra os demônios. Momentos depois, ela explica como houve vários relatos de ataques de cães a mulheres e ela suspeita que seja um demônio. Akutsu diz que ela não deveria ter tanta certeza, mas Lily insiste e mostra a ele um mapa destacando todos os locais de ataque antes de perguntar até onde seu sensor demoníaco pode alcançar. Depois que ele explica que só consegue sentir demônios poderosos à distância, Lily o chama de inútil. Nesse momento, Akutsu sente um olhar mortal, mas diz a Lily que é assim que ela começa a busca. Horas depois, eles decidem fazer uma pausa em um restaurante próximo, e enquanto Lily enche a cara, Akutsu brinca sobre como ela não conseguirá ver seu próprio gatinho se continuar comendo como uma morsa. Quando ela começa a ameaçá-lo novamente, ele sente a mesma presença sombria os observando e finalmente conta a ela sobre isso. No entanto, enquanto eles tentam descobrir quem é o demônio, Kensaku começa a bater a cabeça no vidro enquanto chora sobre como Akutsu está em um encontro com sua paixão de longa data. Minutos depois, ele pede desculpas pelo mal-entendido e lhe garante que estava apenas mostrando o local ao recém-chegado. Depois que Kensaku admite que os perseguiu o dia todo, Akutsu percebe que é o responsável pela presença assustadora que sentia. Kensaku diz que estava com outra pessoa, mas antes de sair, Yuka entra e pergunta por que ele não passa tempo com ela. Kensaku tenta apresentar Akutsu e Lily, mas Yuka olha para Lily e a chama de Anan. Ela fica irritada, mas controla a raiva, enquanto Yuka cumprimenta Akutsu normalmente. Kensaku tenta explicar a relação, mas Yuka diz que é namorada dele, surpreendendo a todos. Lily pergunta a Kensaku por que ele a chamava para sair se já tinha namorada. As palavras dela destroem Yuka, que exige respostas e arrasta Kensaku. Akutsu se pergunta se o ciúme de Kensaku era o que ele sentia. Então Lily decide encerrar o dia, e após lembrá-lo que é inútil guardar segredos dela, vai embora. O demônio aparece, mas se esconde antes que Akutsu perceba. Mais tarde, Akutsu sonha que Lily o faz exorcizar um demônio com ela. No dia seguinte, na aula, Yuka aparece para falar com Lily, pegando-a de surpresa. Após se desculpar e dizer que é amiga de infância de Kensaku, ela pergunta se podem ser amigas. Lily concorda, mas se arrepende. Assim que Yuka sai, Akutsu tenta ver Lily, mas ela está fervendo de raiva pelos comentários de Yuka sobre sua altura. Mais tarde no telhado, Akutsu se pergunta por que Lily afeta seus sonhos quando Kensaku e Yuya aparecem e perguntam se ele está bem.
Eles notam que ele não estava na aula nem na cantina. Sem poder contar sobre Lily, Akutsu diz que tem sonhado com uma mulher qualquer e isso o afeta. Quando os dois riem, Akutsu fica confuso. Eles explicam que ele está apaixonado, mas a ideia de amar sua arqui-inimiga o enoja. Kensaku admite não ser bom em conselhos amorosos, mas Akutsu se surpreende e pergunta sobre Yuka. Kensaku diz que só a ajudava a fazer compras e explica que consegue muitas garotas, mas Yuka sempre as espanta antes que ele ceda. Mais tarde, Lily manda uma mensagem para Akutsu caçar demônios, mas ele recusa, dizendo que está com dor de barriga. Após horas chatas, Lily faz uma pausa e o verifica, mas Yuka aparece e pergunta o que ela faz, o que a aterroriza. Lily explica que estava sozinha, e Yuka diz que fazia o mesmo, mas sugere que passem um tempo juntas. Para não parecer suspeita, Lily concorda. Yuka começa o encontro de amigas com uma ida ao shopping. Lá, ela escolhe uma roupa para Lily, mas é vários tamanhos maior. Yuka a provoca, e Lily percebe que ela só quer caçoar dela, então decide retribuir escolhendo uma roupa muito pequena para a barriga enorme de Yuka. Funciona demais, pois em vez de desistir, Yuka passa o dia insultando Lily por ser menor que os Smurfs. Mas quando param num fliperama de fotos para fazer figurinhas, a inocência de Lily faz Yuka gostar da companhia. Mais tarde, acham um restaurante e Yuka finalmente admite que gostou do tempo juntas. Após Lily admitir, ela garante a Yuka que não tem sentimentos por Kensaku. Yuka diz que ainda haverá como competição, pois ela é tudo o que um cara quer. Lily verifica o celular por uma mensagem de Akutsu, mas Yuka lembra que tem algo a fazer, e deixa Lily com um presente especial para humanos pequenos como ela. Lily fica irritada, mas decide deixar pra lá, já que Yuka lhe proporcionou um bom momento. Enquanto ela sai, Akutsu corre para encontrá-la porque ela o enviou mensagens o dia todo, e ele não quer que sua arqui-inimiga lhe dê motivos para gostar dela. Quando ele a alcança, Lily o lembra que ele poderia ter só respondido, mas então, ele sente um demônio de novo, e ela percebe. Ela diz pra ele dar a localização e esperar, pois tem que se trocar. Mais tarde, ela finalmente localiza o demônio cão assustador. Akutsu espera na esquina enquanto Lily luta com o lobo até que ele pergunta por que ela quer que ele vá embora. Lily diz que ouviu que um cão na área tem atacado mulheres, então pergunta se é ele quem comete crimes de rua, como se fosse rotina. Mas o lobo diz que não pode responder a menos que ela o vença. Ele muda para sua forma real, virando um lobo humanoide. Mas é só uma falha de guarda-roupa decepcionante, que até reduz suas estatísticas em 50%. Depois que Lily o ataca por assustá-la, o lobo fica emotivo e diz que só queria uma roupa legal para a moda de verão. Enquanto ele chora, Akutsu corre, esfregando as costas dele. Mas este é seu pior erro, porque o lobo percebe que ele é um demônio e pergunta por que ele está trabalhando com Lily. O lobo não entende o demônio ajudando um anjo. Akutsu não se explica. Então o lobo manda ele atacar Lily para provar lealdade. Lily avisa que se Akutsu tentar, ela vai lidar com ele. Akutsu tenta pará-los falando de amor, mas o único amor deles é a luta. Eles o ignoram e continuam se socando. Ele pega um microfone, entra no seu modo estranho e recita poemas sobre o amor, dando a vez para os dois. Lily transforma em Roast, dizendo que se arrepende de conhecê-lo, pois ele a estressa. Ele segue com os poemas, um perdedor triste. O lobo observa e entende o amor, percebendo que Akutsu faz isso para impedir que Lily o ataque, com lágrimas escorrendo. Ele diz a Akutsu para parar de se machucar e resolver os próprios problemas. Lily pergunta por que ele ataca pessoas, e ele admite que sempre foi um perdedor triste e solitário. Um dia, gostou de leggings e não se controlou, atacando quem as usava. Irritada, Lily decide exorcizá-lo na hora. Enquanto o feitiço acende seu espírito, ele agradece a Akutsu por ser um demônio leal. Após o feitiço, Akutsu percebe que Lily o transformou num cachorrinho. Lily tira fotos e o deixa num abrigo, enquanto Akutsu fica confuso com o que aconteceu. Ela explica que selou os maus pensamentos e poderes dele, tornando-a um animal normal. Ela não mata demônios, mas outros anjos podem. Akutsu pergunta da luta, e ela explica que seus ataques com a foice não eram reais. Ela se conteve para não machucá-lo. Ele pensa nos outros demônios que ela lidou, e ela mostra uma foto onde desenhou sobrancelhas em um porque arruinou suas roupas. Isso muda como ele a vê. Ele achava anjos cruéis, e se pergunta se ela é diferente. Lily quer comer e nota que ele age estranho. Akutsu diz que ela parece mais gentil do que esperava, e ela age orgulhosa, o que o incomoda, mas as palavras dele significam muito para ela. Sempre dizem que ela é gentil, mas é a primeira vez que alguém diz isso após ver como ela realmente é. Algum tempo depois, ela está em cima dele, prestes a beijá-lo, mas ele acorda na aula e percebe que é sua professora, brava por ele dormir, e o espanca. Momentos depois, Akutsu olha para Lily, e seu coração dispara. Ele percebe que pode estar se apaixonando. Em casa, ele continua pensando nela até alguém tocar a campainha. É Liz. Mas enquanto ela tenta explicar por que veio, Akutsu entra em pânico e bate a porta, achando que está alucinando. No entanto, após verificar mais algumas vezes, ele a deixa entrar e pede desculpas.
Ela diz que veio trazer o uniforme de inverno e pergunta sobre a missão dele, e ele percebe que esqueceu. Ele diz que encontrou uma candidata, mas ela era muito problemática. Então ele precisa continuar procurando e Liz decide ajudar, mas primeiro é hora de dormir. Akutsu fica excitado na hora, pois nunca teve uma garota em casa, mas Liz veio preparada com um casulo para proteger sua gatinha dele. Mesmo assim, Akutsu tem dificuldade para dormir, e como se não bastasse, Liz começa a tagarelar dormindo. Na manhã seguinte, ela o lembra que precisam treinar, o que significa paquerar garotas para encontrar uma que possa se tornar um ídolo demônio, mas Akutsu continua sendo rejeitado várias vezes. Liz vê isso e decide treiná-lo para que ele possa abordar as pessoas melhor. Ele então fala com uma garota com um animal de estimação e inventa uma história sobre um cachorrinho perdido, e ela lhe dá o número dela caso o encontre. Liz o elogia, mas diz que ele precisa de uma abordagem diferente para outras pessoas, porque algumas odeiam cachorros. Mais tarde, ele encontra Yuka, que zomba dele por conversar com garotas, mas concorda em sair com ele porque está entediada. Eles vão a um bar e pedem suco, mas ele não sabe o que dizer, porque Liz não o preparou para isso. Quando ele tenta contatá-la, ouve-a lendo, e percebe que ela está muito ocupada sendo uma nerd para ajudar. No momento seguinte, Yuka pergunta se ele gosta de Lily, e sua reação boba o entrega. Ela o conforta, mas quando ele pergunta sobre Kensaku, Yuka admite que não está progredindo porque ele não a deixa sair da zona de amizade. Depois de um minuto para pensar, Akutsu lhe dá alguns conselhos e consegue animá-la. Liz então diz para ele convidá-la para sair, mas ele hesita por causa de Kensaku, e Liz o avisa que o denunciará se ele falhar. Então ele segura o braço de Yuka antes que ela saia, e ela cora. Ao mesmo tempo, Lily está doente em casa e, ao espirrar, ativa a coleira sem querer. Mais tarde, Akutsu leva Yuka para casa e se desculpa pelo que aconteceu no bar, mas ela diz para ele não se preocupar e promete não contar a ninguém. Depois que ela vai embora, Liz aparece e o elogia, antes de provocá-lo sobre o ocorrido. Quando Lily ativou a coleira, ele flertou com a bartender como um esquisito, desesperado. Ele culpa Lily por ativar na hora errada, mas convence Liz que pode completar a missão, então ela vai embora. Akutsu se sente aliviado e percebe que o treinamento aumentou sua confiança. No dia seguinte, Lily se arruma e tenta parecer o mais fofa possível para conquistar Akutsu e controlá-lo. Mas ao chegar na aula, ela fica nervosa porque Akutsu está agindo diferente. E agora, ela o vê mais atraente, percebendo que ele também está tentando fazer o mesmo. Ele de repente toca sua bochecha e ela cora, mas as coisas começam a irritá-la quando ela ameaça usar a coleira para provocá-lo. E ele simplesmente ignora e sorri. Ela não acredita que ele a ignorou assim e decide mudar para o plano B. Depois das aulas, ela corre até ele no corredor, agindo fofa, e pergunta onde está o professor, achando que é uma boa jogada. No entanto, ele apenas responde normalmente, sem reação, e isso a desconcerta porque ele parece completamente inabalável. Então ela começa a se perguntar se há algo errado com ele, mas depois vê que ainda funciona em outras pessoas. Ela tenta de novo, mudando pequenas coisas, como o cabelo e o uniforme, mas nada funciona nele, e ele continua agindo normal, não importa o que ela faça. Então ele casualmente diz que o cabelo dela ficava melhor preso, e isso quase a atinge. Ela começa a ficar nervosa e decide se afastar um pouco, pensando que quase caiu na armadilha dele. Ela se recusa a aceitar que perdeu, então, quando ele desce as escadas, ela o segue e corre pela parede antes de pular nele como se fosse um acidente, usando-o para parar sua queda. A jogada funciona, mas não como ela planejou, porque Akutsu segura a mão dela no ar e a puxa, perguntando se ela está bem. Isso quebra completamente seu foco e ela percebe que foi contra-atacada, então começa a sentir vergonha e tenta fugir. Mas Akutsu a impede porque quer levá-la à enfermaria primeiro. Mais tarde, Akutsu está sozinho e feliz porque seu plano está funcionando, graças a todos os conselhos que recebeu de Liz. Por outro lado, o superior maluco continua experimentando fantasias até que um subordinado entra e fica traumatizado. De volta à escola, Lily se junta a Akutsu e explica que não era nada para se preocupar. Akutsu então bebe de sua garrafa, mas depois de ver como Lily olha para ela, ele decide pegar uma para ela. No momento seguinte, Lily pega a garrafa dele, mas em vez de beber, ela diz que será um beijo indireto para ver a reação dele. Finalmente, Akutsu é pego de surpresa, o que deixa Lily animada, mas então ele diz para ela parar de falar essas coisas enquanto esconde o rosto envergonhado. Isso faz Lily ceder na hora, mas então ela percebe que fazia parte do plano dele, pois ele estava sorrindo o tempo todo. Irritada, ela decide beber da garrafa, mas depois de ficar muito envergonhada, ela inventa um novo plano e diz que não precisa mais da água. Enquanto Akutsu a pega, ela usa seus poderes para abrir a garrafa, derramando a água em si mesma. Enquanto ela tenta fazê-lo ceder com seus atributos molhados, Akutsu rapidamente a cobre com sua jaqueta e diz para ela se aquecer, como se seus esforços não significassem nada. Arrasada, Lily volta para a aula e chora até Yuka aparecer para conversar. Ela percebe que Lily está chateada e oferece ajuda, então Lily pergunta se ela sabe como esmagar a alma de um cara. Yuka então pensa um pouco antes de mostrar a ela a ideia perfeita. Mais tarde naquele dia, Akutsu encontra Lily, mas em vez de caçar demônios, ela diz que eles vão para a casa dela para ela fazer o jantar.
Chocado, Akutsu pergunta se ela está falando sério, então Lily explica que é a maneira dela de pagá-lo por toda a ajuda. Minutos depois, eles chegam ao complexo de apartamentos dela e Akutsu percebe que esteve na presença de uma garota rica o tempo todo. Depois que eles entram, ele começa a surtar pensando que ela tem planos malignos para ele. Mas então, Lily sai vestida como suas fantasias estranhas. Akutsu finalmente sai do personagem e diz para ela colocar roupas de verdade. Mas então Lily mostra a ele que está realmente usando roupas por baixo do avental. Alguns minutos depois, ela serve a ele um prato de macarrão e depois de dar uma mordida, Akutsu congela em choque, pois nunca esperou que sua arqui-inimiga realmente tivesse talento. Lily então explica o quão obcecada ela é por macarrão antes de servir o prato principal e se juntar a ele na mesa. Depois de comer, eles decidem assistir a um filme e dar um tempo de se provocar. Mas enquanto Akutsu quer ver um filme de ação, Lily insiste em assistir a um romance. Eventualmente, Akutsu concorda em assistir ao filme dela, mas poucos minutos depois, ele começa a se arrepender porque Lily começa a parecer mais atraente. Para piorar, os personagens do filme começam a se beijar, o que ativa o amiguinho. Depois de conseguir manter seu amiguinho sob controle, Akutsu olha e cruza os olhos com Lily antes de desviar rapidamente o olhar. Ela vai pegar bebidas, mas tropeça ao levantar. Akutsu tenta ajudar, mas acaba caindo em cima dela. Ambos entram em pânico, mas em vez de se levantar, Akutsu se inclina, tentando um beijo. Surpreendentemente, Lily se entrega, mas antes do beijo, o alarme dela toca. O pânico os traz de volta à realidade. Akutsu decide ir embora, se perguntando o que deu nele. Lily faz o mesmo, em pânico, pois pode ter sentimentos por ele. Na aula, Lily não consegue focar, pensando a noite toda no beijo com Akutsu. Assim que ela decide focar na aula, seu cérebro desliga e ela entra num sonho. Akutsu percebe que ela dormiu e se pergunta se ela é fofa roncando, mas o rosto dela está pior que nos pesadelos dele. Então, ele decide focar na lição. Lily percebe que está num sonho, pois Akutsu apareceu e parece ser um simulador de namoro. Mas o sonho começa a falhar e ela não entende as opções, então escolhe uma aleatoriamente e torce pelo melhor. Enquanto isso, o corpo dela se contorce, e Akutsu percebe. Mas ao vê-la sorrir, ele segue em frente. Minutos depois, Lily passou as primeiras opções e agora quer um encontro com o Akutsu do sonho, achando ser o único jeito de acordar. Quando ele aparece, ela fica envergonhada e não consegue olhá-lo nos olhos, pois seu rosto está vermelho como um hidrante. Lembrando que lida com escória demoníaca como ele, ela se vira para encará-lo, mas Akutsu parece ainda melhor do que quando ela está acordada. De repente, ele segura o rosto dela e pede para ela fechar os olhos. O coração de Lily dispara, sabendo o que vem a seguir. Em vez de recusar, ela decide saber como é beijá-lo. Um samurai ataca Akutsu por estar fora de forma. Lily corre para o lado dele, mas ele grita para ela não chorar e pede para ver seu sorriso uma última vez antes de morrer. A visão de Akutsu dando seu último suspiro esmaga Lily, então ela grita até que Akutsu e Yuko a acordam e perguntam se ela estava tendo um pesadelo. Ao olhar para Akutsu e perceber que está de volta ao mundo real, Lily fica emocionada antes de ir para a enfermaria. Minutos depois, ela ouve a voz de Akutsu e se esconde sob os lençóis antes que ele entre. Ela pensa que ele está tentando pegá-la sozinha na cama. Mas enquanto ele pega o cobertor, Lily deseja que ele rasgue suas roupas e a leve para a cidade do prazer. Após se xingar por ser tão desesperada, ela sai e Akutsu de repente pede sua ajuda enquanto abre a camisa. Lily se esconde de novo, pensando que ele realmente vai dar a ela. Mas em vez de ir em frente, ela o envolve com suas correntes e o faz girar ao seu comando, chamando-o de estúpido por pensar que ela seria tão fácil. Ela o zomba por pensar que satisfaria suas fantasias, mas Akutsu fica confuso e diz que só queria ajuda com a coleira. Isso deixa Lily envergonhada, então ela se esconde sob o cobertor novamente. Minutos depois, na aula, Akutsu pergunta se há um jeito de se livrar da tatuagem horrível ou da coleira. Lily diz pra ele esquecer e pergunta por que ele quer se livrar disso de repente. Akutsu conta a ela sobre seu sonho de visitar uma praia e um centro cheio de gatas. Surpresa, Lily pergunta se ele esqueceu sua missão, mas Akutsu diz que nunca se sentiu tão bem na vida. Desde que veio ao reino humano, conhecer novas pessoas e ter novas experiências melhorou muito sua vida. Então ele planeja aproveitar ao máximo, enquanto ainda está comprometido com sua missão. Ele diz que ela não pode entender, pois sempre esteve no céu, ao contrário dele, que cresceu na escuridão. Lily fica em silêncio e Akutsu pensa que cometeu o pior erro da vida. Mas, surpreendentemente, Lily diz que o entende. Ela concorda em ajudar, mas explica que só mudará a aparência da coleira. No entanto, depois que ele se senta, ela tenta mudá-la. Mas seus poderes liberam uma garota que imediatamente começa a atacar com a foice de Lily. Akutsu quase é fatiado como presunto, mas consegue desviar antes de perguntar a Lily quem é a psicopata voadora. Lily explica que ela é uma arma antidemoníaca, um avatar que ela colocou no pescoço de Akutsu ao fazer sua coleira.
Isso era para ser seu backup caso ele a traísse. A Avatar também a ataca, indicando que algo deu errado no pescoço do Akutsu. Enquanto tentam pará-la, o professor entra, exigindo saber do barulho. Ele é atacado, mas Akutsu o afasta e Lily usa correntes para deter a Avatar. Lily manda Akutsu levar o professor para um lugar seguro, pois as correntes não aguentarão. Akutsu enrola com o velho atordoado, então Lily resolve. Ela o faz pular para o pátio, a Avatar o segue, e Lily cria uma barreira para que não ataque mais ninguém. Ela usa as correntes de novo e pede a Akutsu para acabar com a Avatar, mas ela as rompe fácil, surpreendendo Lily. Após novo ataque, Lily olha as costas dela e percebe que outra pessoa a controla. Enquanto ela lida com o choque, Akutsu decide ficar sério, mas a Avatar estilhaça sua coluna com um chute brutal que o faz voar. Akutsu se levanta, mas vê que Lily não se moveu e a Avatar está prestes a acabar com ela. Ele a chama, mas Lily olha nos olhos da Avatar com lágrimas e aceita o destino. Akutsu bloqueia o ataque e continua lutando, dizendo a Lily para não desistir. Isso a faz despertar. Ela elabora um novo plano e diz que não é ela quem controla a Avatar, então precisam pará-la. Akutsu concorda e inicia o ataque explodindo uma nuvem de poeira. Ele tenta atacar, mas a Avatar corta bem no peito dele. Era apenas uma miragem de Lily. O Akutsu real se aproxima e segura a Avatar, enquanto Lily purifica as cobras que a controlam. Após a última cobra ser arrancada, Lily absorve a Avatar, mas desmaia. Enquanto isso, Anne, uma senhora misteriosa, se surpreende que Lily foi forte o suficiente para parar suas cobras, então ela envia outro sujeito misterioso para verificar Lily. Muito depois, Akutsu coloca Lily em sua cama. Após olhá-la, seu sabre de luz carrega, então ele decide ir embora antes que as coisas se compliquem. Lily de repente o agarra e pede para ele ficar. Akutsu fica chocado e pensa que ela também quer sua varinha mágica, mas depois de sentir a mão dela tremendo, ele se lembra de como a luta foi perigosa e decide esperar. Ele encontra um lugar para sentar, mas ajudar Lily o faz se perguntar se ele realmente virou um... Seu doppelganger explica que Lily só pediu para ele ficar porque ela também gosta dele, o que significa que essa é a oportunidade perfeita para ele se dar bem. Após pensar um segundo, Akutsu concorda, mas então eles veem alguém se movendo nos lençóis e pensam que ela está ficando muito excitada. No momento seguinte, o Sensei Balde pula e ataca Akutsu. Lily acaba de acordar e depois de olhar em volta se pergunta como voltou para casa. Ela vai para o banheiro sem notar Akutsu e passa uma eternidade se trocando antes de voltar e finalmente avistar o Lily decide apagar a memória dele, mas ao notar o corte da luta, ela se lembra de como ele arriscou a vida para ajudá-la. Então desiste, ela pega a mão dele e pergunta por que ele arriscaria a vida por ela. Mas Akutsu está muito delirante para responder, então Lily decide recompensá-lo. Ela considera abraçá-lo, já que foi o que prometeu depois que se conheceram. Mas a ideia de sentir os braços dele a faz entrar em pânico, então ela tenta escolher outra coisa. Akutsu pede um abraço enquanto ainda dorme, e Lily entra em pânico porque está muito envergonhada para fazê-lo, mas também não quer voltar atrás em sua palavra. Enquanto ela tenta pensar em uma alternativa, o sonho de Akutsu vai de assustador a psicótico, porque o professor agora está ensinando a se comportar como um... Ela ainda está lutando para se controlar quando ele sussurra um elogio sobre o cheiro dela. Mas antes que o pensamento intrusivo possa tomar conta, Lily sente as mãos dele tremendo. Isso a faz perceber que ele não se recuperou da luta, e depois de ver a tatuagem da coleira, ela se lembra do pedido dele para mudá-la e o recompensa mudando-a. Ela sente a brisa e avista a nota de desculpas que ele deixou após quebrar sua janela. Isso a faz se perguntar como ele a levou para casa, e ao perceber que ele a carregou no estilo princesa, ela fica constrangida novamente. No dia seguinte, Akutsu acorda acorrentado, se liberta e nota que Lily enfaixou a mão dele. Ele sai, Lily acorda esperando ter o AP só pra ela, mas se surpreende ao ver Akutsu na cozinha, fazendo o café. Ela pergunta o porquê, ele diz que precisava comer e a geladeira dela estava lotada. Lily pergunta por que fez comida pra ela. Ele agradece por enfaixar a mão dele, mas Lily diz que só fez o trabalho dela como dona. Ele serve a refeição e ela come com ele antes de irem pra escola. Ao sair, Akutsu se despede, surpreendendo Lily, que o lembra da aula. Akutsu diz que vai faltar a primeira aula para tomar banho. Lily reclama do jeito e Akutsu a lembra que a salvou ontem. Mas Lily diz que ele também devia ser grato, pois a coleira dele explodiria se algo tivesse acontecido a ela. Akutsu entra em pânico, achando que a vida dele está ligada à dela, mas ela diz que era só uma piada. Ela conta como mudou a cor da coleira à noite, então Akutsu pega as mãos dela para agradecer. Yuka e Kensaku os veem e pensam que tiveram uma noite de pegação. Mais tarde, Akutsu encontra Lily no telhado e pergunta por que ela pediu uma reunião antes da aula. Lily o lembra do que Yuka e Kensaku viram antes dele sair. Ela os perseguiu, tentando explicar. Quando ela chegou à sala, todos já sabiam do boato. Para piorar, a cercaram e exigiram explicações. Akutsu pergunta como o boato se espalhou tão rápido. Lily explica que Kensaku estava traumatizado e murmurava sobre o que viu, perdendo a força vital de choque.
Todos na sala ouviram, e Yuka ajudou a espalhar. Enquanto Lily surta, Akutsu acha que não é grande coisa, mas ao perceber que toda garota o vê como um pervertido, ele entra em pânico, pois afetará sua missão de encontrar o novo líder do inferno. Com as mãos trêmulas, ele decide trabalhar com Lily para consertar a bagunça. Quando ela pergunta por que ele surta, ele diz que não é nada, então ela se convence de que podem sair dessa mentindo. Minutos depois, Lily está de volta à sala, inventando mentiras para conter a fofoca. O problema é Yuka, que ainda narra o que viu como se fosse cena de novela. Ela recebe um sinal de Akutsu e diz que precisa beber. Ao encontrá-lo na porta, ela força um sorriso e pergunta se ele está bem depois de ontem. Akutsu também força um sorriso e diz que sim, agradecendo pela ajuda. Depois que Lily sai, a turma toda fica irritada por perceberem a atuação patética deles. Enquanto tentam interrogar Akutsu, Koyamatsu, uma colega, manda todos pararem. Eles ouvem, pois ela é a nerd de mangá mais inteligente e a única que desmascara mentiras. Ela diz que Akutsu e Lily podem estar dizendo a verdade, pois falavam como colegas, não amantes pegos. Isso faz com que todos acreditem que Akutsu se perdeu num condomínio no bairro de Lily, e após lutar, ficou preso em pedra até ela o encontrar hoje cedo. Foi o que Lily disse a Yuka, então aceitam. Koyamatsu sugere que continuem observando os pombinhos caso escorreguem de novo. As garotas começam a se perguntar como ele ficou preso em pedra. Então Akutsu vai até a janela e sopra granito para dar mais credibilidade. Com as garotas convencidas, Akutsu tenta respirar, mas Yuya aparece com Kensaku que parece precisar de um mergulho no poço de Lázaro. No almoço, Yuya explica como Kensaku virou um morto-vivo pelo que viu. Depois que Akutsu admite que parece insano, Yuka fica feliz por ele ter voltado ao normal. Lily a observa com desconfiança e se pergunta por que ela quer almoçar juntas. Ela alimenta Lily, e enquanto os caras ficam surpresos, Lily percebe que ela está planejando expô-los de novo. Assim que ela pensa que Yuka vai fazê-la alimentar Akutsu, Yuka faz isso sozinha. Koyamatsu explicou que o melhor era causar ciúmes, e funciona, pois Lily está prestes a explodir. Yuka se senta para não parecer suspeita, e oferece para alimentar Lily, que se recompõe e diz que está bem. Pouco depois, Yuka os observa e pensa que nada está acontecendo, pois agem normalmente. Mas ao olhar Lily mais de perto, Yuka percebe que ela esconde algo. Então, ela bola outro plano e convida Akutsu para sair no sábado. Dias depois, no shopping, Akutsu ainda se pergunta o que Yuka realmente quer com ele. Ela percebe e jura que só queria sair, exibindo seus seios. Isso o derrete, então ele decide aproveitar o encontro, já que não tem caça a demônios com Lily. Enquanto compram, Lily perde a calma o seguindo, e Yuya agradece por tê-lo levado. Ela alega preocupação com Yuka, mas Yuya percebe que ela não quer ser vista os espiando. Isso explica por que convidou Kensaku, que se ilude achando que está no encontro com Lily. Ela o lembra que ele é o plano B caso Akutsu e Yuka não acreditem em suas mentiras. Mas Yuya diz que Akutsu gosta do tempo com Yuka. O coração de Lily quase explode, mas Yuya a provoca curtindo a tortura. Eles seguem Yuka e Akutsu por horas, até que Yuya para e diz a Lily para assumir seus sentimentos se um encontro a preocupa tanto. Ele diz o mesmo a Kensaku, mas o bobo age como se não soubesse, então Yuya lhes deseja sorte e sai. Kensaku fica tímido e corre ao banheiro. Lily encontra uma cadeira e pensa no que Yuya disse. Ela se lembra que Yuka tenta provar que gosta de Akutsu, e isso a envergonha, pois ainda tenta ignorar o que sente. Ela ouve Yuka e Akutsu se aproximando, então pula atrás do banco. Yuka vê o banco e senta ali, o que coloca Lily numa situação ruim, pois sua bunda molha. Enquanto pensa em como escapar, Yuka pergunta a Akutsu sobre ela. Lily fica envergonhada, mas seus ouvidos aguçam quando Akutsu admite que a acha fofa. Yuka pergunta o que ele gosta nela, e ele a chama de gentil e explica sua dedicação. A cabeça de Lily está superaquecida, mas Yuka vai além, perguntando a Akutsu se ele quer namorá-la. Os ouvidos de Lily aguçam de novo, mas Akutsu diz que não podem namorar por objetivos pessoais. Isso parte o coração de Lily, então ela vai embora, mas Akutsu ouve as folhas. Felizmente, Kensaku aparece, e quando perguntam por que ele está ali, ele tenta explicar que estava com Yuya e Lily, mas Yuka o ataca. Após agredir Kensaku, Yuka vai embora. Mais tarde, Lily está na cama, pensando em Akutsu, enquanto ele se pergunta se sente algo por namorar Lily. Horas depois, a febre de Lily piora, e seu avatar aparece de novo. No dia seguinte, na aula, Lily tirou o dia para se recuperar, e isso dá a Akutsu paz, pois não precisa lidar com ela. Ele fica chocado quando o Avatar entra e se prepara para uma luta. Todos percebem, e os garotos perguntam se ele a conhece, mas Akutsu teme que ela possa cortar suas cabeças. Ela se apresenta como Lilia, e agradece por cuidarem de Lily, dizendo que veio para ter aulas por ela. Quando dizem que não funciona assim, ela diz para não se preocuparem, pois explica ao professor. O velho entra, então Lilia explica seu plano de substituir Lily, mas ele recusa e diz que não funciona. Ele insiste que ela saia. Lily o encara mortalmente, lembrando-o que quase o matou. Ele permite que ela fique, Akutsu está aterrorizado. Lily o agradece por cuidar de Lily, e com um olhar ameaçador, pede que a apoie.
Minutos depois, as aulas começam, e Akutsu olha para Lali, pensando se ela a enviou para espioná-lo ou para matá-lo. Ele percebe que ela está com dificuldade com um lápis, então ele ri até que ela tenta explodir sua cabeça. Horas depois, nos esportes, Yuya e Kensaku falam de Lilia como uma malvada, enquanto Akutsu se pergunta como reagiriam se soubessem que ela é uma lunática sanguinária. Akutsu fica na defensiva para mostrar a Lilia a força demoníaca. Lilia adora, mas esmaga a bola em suas partes baixas, desmaiando-o. Mais tarde, Akutsu está num banco se perguntando por que Lilia quer conversar após o ataque. Então ela aparece e pede desculpas, o que o surpreende, mas ela diz que é sobre o ataque do outro dia. Ela sabe que outra pessoa é responsável, mas ainda sente muito por atacá-lo e a Lily. Akutsu diz para ela não se preocupar, pois não foi culpa dela. Lilia senta ao lado dele e admite que é estranho para um demônio. Akutsu diz o mesmo dela e nota que ela se parece muito com Lily. Lilia explica que avatares assumem a personalidade e traços de seus mestres, mas isso não explica seus seios enormes. Ela acrescenta que a maioria dos mestres não dá autoconsciência aos avatares, mas Lily é diferente. Mas o principal motivo de vir à escola é que ela sente tudo o que a Lily sente, e é claro que vir pra cá a deixa muito mais feliz do que no céu. Ela veio ver o porquê, mas Akutsu ainda está confuso, pois nada disso explica os ataques o dia todo. Lilia diz que ele é o motivo da Lily ter ficado doente. Quando ele pergunta do que ela fala, ela diz pra ele procurar no coração. Akutsu insiste que não faz ideia, então Lilia diz que ele sempre soube dos sentimentos da Lily, mas ainda saiu com uma garota qualquer. Antes que Akutsu possa explicar, Yuka aparece e diz que os ouviu, pedindo um favor. Minutos depois, estão no prédio da Lily. Yuka agradece por terem vindo e liga para o apartamento dela. Lilia tenta escapar, mas Akutsu a segura e pergunta se ela está fugindo porque Lily não sabe da sua ida à escola. Chocada, Lilia pergunta como ele soube. Ele diz que era óbvio pela cara dela, e que ela não tem opção a não ser entrar com ele. Minutos depois, Lily abre a porta e agradece Yuka por vir. E Akutsu, como sempre. Ela fica curiosa com a garota de costas e quase tem um ataque ao ver o rosto de Lilia. Minutos depois, Lily serve chá, e após Yuka elogiá-la, Lily pergunta se ela causou algum problema na escola. Yuka comenta que Lilia já é bem conhecida na escola, e que todos ficaram surpresos ao descobrir que Lily tem uma irmã mais velha tão chamativa. Lilia diz que Lily costuma ser mais reservada, mas, por ser a irmã mais velha, começa a revelar detalhes constrangedores do dia a dia dela. Lily fica totalmente envergonhada e tenta fazer Lilia parar, mas ela continua falando sem filtro, até que Lily, irritada, ameaça mandá-la de volta pro céu. Lilia finalmente entende o recado e sai correndo. Lily decide pegar mais chá e aproveita para tomar um ar. Momentos depois, o cérebro de Yuka volta a funcionar, então ela diz para Akutsu ajudar Lily, já que ela ainda está doente. Akutsu concorda e vai para a cozinha bem na hora de pegar Lily, que quase desmaia de novo. Ele demonstra preocupação, mas Lily tira a mão dele e continua fazendo o chá, o que o surpreende. Ela pergunta como foi o dia dele com Yuka e Akutsu admite que foi mais divertido do que esperava. Lily fica irritada, mas se pergunta o porquê, já que teoricamente não deveria ter sentimentos por ele. Akutsu mal percebe isso e continua tentando falar até Lily o empurrar para sair. Nesse momento, a febre a atinge e ela desmaia de novo, só acordando no quarto muito depois. Ela vê Yuka, que explica como Akutsu a carregou para dentro antes de dizer que precisa sair para algo importante. Após dizer a Lily que ele é um cara muito bom, Yuka encontra Akutsu na sala e diz para ele se controlar. Depois de desejar-lhe sorte, ela sai, mas Akutsu começa a surtar ao lembrar de tudo que Lilia disse. Ele tenta lembrar o que Lily deve ter visto ou ouvido para ficar tão chateada, e ao recordar o que disse no banco, percebe que Lily os espionava o tempo todo. Para piorar, ele tem que ir vê-la, já que Lilia também saiu para buscar material de limpeza. Ele entra calmamente no quarto e a vê tendo um pesadelo. Quando tenta sair, ela agarra a jaqueta dele de novo, o que o faz entrar em pânico. Nesse momento, Lilia acorda e ao ver a jaqueta na mão, fica envergonhada e manda ele ir embora. Akutsu recusa e diz que vai esperar na sala até Lily voltar, o que a faz se sentir bem por dentro, mas ela esconde. Então Akutsu pergunta se ela sabe por que Lily apareceu e explica o que ela disse sobre sentir muito. Ele ainda admite que são muito parecidas, o que anima Lily, que se gaba de como Lilia é basicamente uma extensão de sua verdadeira natureza. Quando Akutsu de repente diz que não haveria guerra se todos os anjos fossem como ela, Lily fica envergonhada de novo. No entanto, em vez de retribuir o elogio, ela diz que o mundo estaria perdido se todos os demônios fossem como ele. Mais uma vez, Akutsu diz que estará na sala, e quando Lily o manda sair de novo, ele diz para ela depender dele uma vez. Lily então aproveita para perguntar se ele pode segurar a mão dela enquanto dorme, pois pode ter outro pesadelo. Akutsu fica sem jeito e tenta recusar, mas ela o lembra que ele acabou de se oferecer para ajudar, então ele concorda. Enquanto entrelaçam os dedos e ficam com calor por dentro, Lilia entra de limpeza.
Após dizer sim, Lilia os lembra que sente tudo o que a Lily sente, e foi assim que soube que algo estava acontecendo, pois seu coração estava acelerado nos últimos minutos. De ter sido ontem à noite, enquanto Lily sonhava com os braços definidos de Akutsu, Aina ainda se perguntava como ela foi forte o suficiente para derrotar a cobra que usava para controlar Lilia. Aina disse para ele não se preocupar, pois ela faria o pedido, e Zwei concordou. De volta ao presente, Lilia ainda está chocada, se perguntando por que seu irmão apareceu de repente. Akutsu também se pergunta como o irmão dela é tão gato, mas então ele liga os pontos e percebe que Zwei também deve ser um anjo. Enquanto ele entra em pânico, Zwei pergunta quem ele é, mas Akutsu começa a murmurar, com medo de ser dizimado pelo sósia de baixo orçamento do Gojo, com apenas colegas de classe. Então Zwei se apresenta. Enquanto Akutsu agradece aos deuses do anime por poupá-lo, Zwei diz que precisa falar com Lily a sós, já que não se veem há muito tempo. Akutsu não se importa, então eles seguem, mas ele nota uma expressão triste no rosto de Lily. Mia ainda está em dúvida e pergunta se é realmente um ferimento recente. Depois que Lily garante que está dizendo a verdade, Zwei decide deixar pra lá, o que faz Lily respirar um pouco mais aliviada. O que não faz sentido, já que deveria haver alguns demônios humanoides por perto. Quando ele pergunta se ela está tramando algo, Lily garante que nunca iria contra eles. É que demônios humanoides são muito mais difíceis de caçar após a invocação e a derrotou sozinha. Lily diz sim novamente, mas então Zwei explica que Aina na verdade armou uma armadilha em Lilia para testá-la. A armadilha foi montada de forma que Lilia só seria invocada se um demônio estivesse o amarra e pergunta por que ele veio, sabendo que não tem acesso total aos seus poderes para lutar. Akutsu diz que não aguentava vê-la chorar, mas Lily desaba e diz que ele deveria ter ficado, pois agora não podem evitar a fúria de Zwei. Zwei concorda, diz que ela deve ser punida, mas decide se calar sobre tudo se Akutsu acertar um golpe. Akutsu concorda e ataca, mas Zwei o bloqueia e contra-ataca. Com seu corpo horrível. Surpreso, Akutsu pergunta do que ele fala, então Zwei rasga as meias de Lily para mostrar. Ela cai de joelhos, e Akutsu perde a cabeça, exigindo saber como Zwei pode tratar a própria irmã assim. Após dizer que ele não viu nada, Zwei está no mesmo nível de um pombo. Após mostrar a Akutsu como são as asas de um anjo de verdade, ele olha para Lily. Vê-la tão derrotada quebra algo nele, fazendo seus poderes demoníacos assumirem o controle. Enquanto Zwei continua zombando, Akutsu envia um de seus avatares contra uma cerca, fazendo o corpo dela se despedaçar. Zwei fica chocado e se vira para Akutsu, que perdeu o controle e oblitera seu segundo avatar. Os dois últimos combinam ataques para esmagar a cabeça de Akutsu, mas ele absorve o golpe e os enfia no concreto. Então, Zwei observa chocado enquanto ele brota 6 asas escuras e pulsantes das costas. Ele ataca, mas Akutsu agarra sua espada como papel e o joga contra a cerca. Ao ver isso, Lily entra em pânico e tenta detê-lo, mas Akutsu passa por ela e ataca Zwei até ele sangrar. Enquanto Lily chama Akutsu para parar, Zwei se pergunta como um demônio tão poderoso existe e por que ele se importa tanto com ela. Ele relembra um dia em que tentou espiar Lily. Após os socos de Akutsu o trazerem à realidade, ele aceita seu destino, mas Lily pula na frente dele e diz para Akutsu parar. Enquanto ela tenta fazer o chato discurso de bom moço, Akutsu a esbofeteia, o que irrita Zwei, mas ele está impotente para detê-lo. Quando Lily o impede de atacar, Akutsu a ataca, mas ela desvia e se pergunta por que sua coleira não o controla mais. Enquanto isso, Liz já faz arranjos para ajudar Akutsu, pois a ligação dele a assustou demais. Zwei conseguiu se levantar, então Lily se junta a ele para pararem Akutsu. Zwei explica que as asas de Akutsu armazenam energia como as deles, e ele percebeu que uma sumiu após Akutsu o jogar na cerca. Ele decide tirar 4 asas e pede para Lily cuidar da última. Ela se surpreende que ele queira ajudá-la a parar a fúria de Akutsu. Zwei admite que queria exorcizar Akutsu, mas seu poder é intrigante. Akutsu ataca, mas eles desviam e o seguram com as correntes de Lily. Então Zwei ataca de novo, mas Akutsu o domina facilmente e o empurra para o chão. No entanto, este era o plano de Zwei. Ele ativa suas asas e neutraliza 4 das de Akutsu. Isso restaura parte da sanidade dele, mas ele ainda está furioso. Então Lily avança para a última asa. Enquanto o envolve com as correntes, ela se lembra que também o enfrentou assim quando se conheceram. Mas depois de todo o tempo juntos, ela sabe que ele é muito mais que um demônio sedento por sangue. Após tirar a última asa e implorar para ele parar, ela desmaia. Felizmente, Akutsu a carrega e vai até Zwei, que começa a falar de novo. Akutsu manda ele calar a boca e diz que os ouviu trabalhando juntos, então não vai rasgar a cara estúpida de Zwei, mas promete ir com tudo se ele aparecer para atormentar Lily, como fez agora. Depois que Zwei concorda em recuar, Akutsu agradece por tê-lo controlado. Enquanto Zwei repensa suas escolhas e a surra que levou, Akutsu leva Lily para casa, mas entra em pânico por não conseguir tirar a roupa dela. Enquanto ele tenta pensar numa saída, Lily aparece e começa a despir Lily na frente dele, então ele foge.
Minutos depois, Lilia termina de trocar Lily e diz a Akutsu para parar de se esconder, pois precisam conversar. Após pular da sacada e estender a mão, Akutsu nota um hematoma nos pulsos e espera ser puxado para perguntar o que causou. Lilia explica que durante a luta, Lily a impediu de ajudar, pois sabia o que Zwei faria. Com isso, Lilia teve que assistir impotente enquanto Lily tremia de medo. Ao ouvir, Akutsu perguntou sobre sua reação, pois não lembra bem o que aconteceu depois que enlouqueceu. Após Lilia explicar, ele se decepciona por atacar Lily, mas Lilia sabe que ele não tem como que se preocupar, pois Lily não sentiu medo algum depois que ele apareceu. Ela diz que Lily sofre desde pequena, pois a família é rígida. Para ter aprovação, ela se esforçou ao limite por anos e mal era reconhecida. Sua posição atual só veio após mais anos de trabalho árduo e sofrimento. Lilia culpa Akutsu por arruinar o trabalho de Lily. Ela insiste que poderia ter resolvido tudo sozinha, mas depois de empurrá-lo, Akutsu se surpreende. Ela chora, mas são lágrimas de alegria. Lily então o agradece, pois suas ações a ajudaram. Isso deixa Akutsu mais satisfeito, pois temia que o ataque tivesse arruinado as coisas para Lily. Lilia pede para ele acariciar sua cabeça para consolá-la, mas Akutsu entra em pânico, achando que ela delira. Lilia continua pedindo, e depois de olhar para os seios, Akutsu começa a perder a razão. No momento em que ele toca a cabeça dela, um flash o cega, e Lilia pega a câmera para ver se a foto ficou boa. Akutsu se pergunta o que aconteceu, e ela ameaça mostrar a Lily se ele tentar ir embora. Akutsu a lembra que ela também está na foto, o que significa que Lily ficará brava. Enquanto ela elabora um novo plano, Akutsu se pergunta por que ela é tão obcecada em proteger Lily, pois isso vai além de ser seu avatar. Lilia pede para ele apertar os seios dela para um... Depois de ver Akutsu escovando a boca, ela percebe que é o lugar dele, e pensa que ele está se limpando depois de usá-la para prazer a noite toda. Akutsu nota o olhar, pergunta se ela está bem, e ela responde tentando arrancar a cabeça dele. Enquanto Akutsu cai de medo, Lily surta e quase o decapita, mas Lily aparece e garante que Akutsu não viu nada. Depois que ela se acalma, Akutsu faz um café e explica como deixou Zwei ir com um aviso. Lily tenta perguntar sobre sua transformação, mas Akutsu a interrompe e diz que mal sabe o que aconteceu. Isso a alivia, mas ela lembra que ele a trouxe para o lugar dele e pergunta se ele planeja se aproveitar dela. Akutsu explica que Zwei pode enviar reforços para a casa dela e ela percebe o erro. No entanto, isso a lembra que não estão fora de perigo. Akutsu, sendo um demônio poderoso, complica tudo, então ela se pergunta se o céu a perdoará se alegar que o estudava para obter informações. Mas depois que Akutsu a agradece por fazê-lo voltar a si, Lily percebe que nunca poderá traí-lo. Akutsu diz que ela pode voltar para casa, mas Lily recusa, alegando ser mais seguro se ela passar a noite. Akutsu entra em pânico, pergunta se ela está em sã consciência, e Lily explica que precisa se esconder pelo resto da noite, pois anjos não desistem fácil. Akutsu reclama que só há uma cama, então Lily o manda dormir no chão antes de invocar Lilia para encontrar algo para ele dormir. Minutos depois, Lilia traz suprimentos para Lily e lençóis extras para Akutsu. Após ela sair, Lily entra no banheiro para tomar banho. Akutsu liga para Liz, mas ela está ocupada experimentando roupas para a missão de salvá-lo. Enquanto Lily passa uma eternidade se preparando para dormir, Akutsu se ajeita no chão frio antes que ela se junte a ele. Akutsu já adormeceu, então Lily se ajoelha ao lado dele e admite que ficou apavorada quando Zwei a atacou. Embora soubesse que ele tinha boas intenções como irmão, ela desejava que ele aparecesse, e quando ele avançou pronto para lutar, ela se sentiu tão feliz e não parou de pensar nele. Para mostrar gratidão, ela se inclina para um beijo na bochecha, mas Akutsu se vira, então ela o beija de verdade. No dia seguinte, ambos se atrasam para a escola, e após a brincadeira sobre quem causou, encontram Yuka e os meninos. Kensaku surta porque estão andando juntos, mas enquanto conversam, Lily percebe que quer continuar vivendo assim, pois todos eles fizeram sua vida parecer muito melhor. Mais tarde na aula, Akutsu volta a encará-la estranhamente, mas quando Lily percebe, ele diz que ela esqueceu a fita na casa dele. Depois da aula, ela manda mensagem dizendo que vai buscar, pois é a chance perfeita de terminar o que começou na noite anterior. No entanto, ao chegar, ela o ouve lutando com alguém e pensa que ele está em apuros. No instante seguinte, ela congela em choque. Lee sufoca o glize dele com seus seios enormes. Enquanto isso, Zwei liga para Aine e garante, não há o que temer. Lily é a mesma fracote sem asas do céu. Quem merece mais o glize demoníaco de Akutsu, Liz ou Lily? Se gostou e quer mais resumos assim, siga e ative as notificações.